de pensar nas pessoas, de ver a situação do país e tal. Então, é assim, um cara muito legal. E assim, ó, fala de tudo, inteligente, conversa sobre qualquer coisa. Um cara muito bacana, muito legal. Foi só uma experiência com ele? Foi só um dia na casa dele? 6 vezes. Nós somos... seis vezes, cara. Por quê? Porque nós fizemos o desafio batismal e o cara aceitou. Aí quando ele aceitou, eu olhei pro meu companheiro e falei, cara, e agora, né? A gente tava... Sejam bem-vindos a mais um episódio da Zioncast. Eu sou o David. E eu sou o Marcos Vinícius. E se você ainda não é inscrito no canal, meu amigo, corre aí, se inscreve. Como é que é? Se inscreva. Se inscreva, mas ativa o sininho. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Tem um sininho ali, ó. E deixa o seu comentário aí também, o seu like. Isso aí. Ou o seu dislike. Não, só o like, né? Só o like, por Só favor. o like, por favor. E A gente é motivado a like. se você não sabe, nós temos também todos os sábados e quase todas as quartas-feiras o quadro Senta que lá vem história. Então vai estar o e-mail aqui, zionvideocast@gmail.com, onde você pode mandar a sua história e eu e o David nós vamos contar e eternizar ela aqui no canal do Vamos YouTube. reagir à sua história. É isso aí. E o Instagram? Instagram é zion.cast. Lá no Instagram, @zion.cast. Tem muito conteúdo legal, vai ter a frase do nosso convidado aqui, tá bom? Então vai lá, sigam a gente. E aí, nosso convidado hoje? Cara, Olha a beca do homem, cara. é por isso que eu gaguejei, cara. Eu tô tremendo, cara. Tô Tá na frente nervoso? do homem aqui hoje. né? Eu tô me sentindo um pouco com vergonha, porque eu tô de bermuda, de camiseta, e ele veio todo chique, até a gravata. Não, eu tenho treinamento daqui a pouco aí com o Stark, eu já vim nos trajes aí. Tá bom. Estamos aqui Mas hoje sinta à vontade, viu? Sinta à vontade. Eu viria de bermuda e camiseta também, mas só por causa do treinamento eu tô com uniforme. Pensei que nós tínhamos trazido ele exclusivamente pra cá, pagado hotel, passagem de avião. Na verdade, a gente aproveitou a vinda dele aqui na nossa estaca. Nós estamos hoje com o Rogério Finhold. Eu tenho uma primeira pergunta pra ti. Finhold, da onde que é? Finhold é alemão. Alemão. Na verdade, a gente descobriu através de genealogia e tudo mais que é da Prússia, mas é aquela bagunça, né? É das guerras ali, Prússia Entendi. vira Alemanha, Alemanha, Prússia e tal, e aí a gente descobriu que os Finholds vieram mesmo da Prússia. Legal. Você é natural. E esse nome tão incomum, acho que é mais fácil pra fazer genealogia, né? Olha, foi difícil porque a gente procurava sempre a Alemanha, nunca pensou Prússia. E aí uma alma, né, o Senhor mandou um anjo lá para nos ajudar a fazer e descobriu Prússia. Mas aí depois de que descobrimos a Prússia, aí ficou tudo mais fácil, né? E foi legal. Legal. Mas tu é natural de onde? Eu sou de São Paulo, né, da capital, sou da Zona Sul. Há 11 anos eu estou morando com a minha família em Porto Alegre em função do trabalho, né? Eu sou casado com a Renata, nós temos 3 filhos, a Letícia, o Pedro e o João. Qual a idade deles? A Letícia tem 25, o Pedro tem 22 e o João tem 14. Legal. Letícia já tá casada já? Não está casada. Ela é advogada, ela está... Bom, em função da pandemia, ela terminou o curso e aí ficamos esses 2 anos aí aguardando ela fazer a prova, né, da ordem. Mas ela está fazendo agora a segunda etapa, já passou, foi aprovada na primeira. Uau. A segunda, então, ela sendo aprovada, vai pegar a credencial e aí é só partir para ganhar dinheiro. Deixa o telefone dela aqui pra gente. Acho que ela não vai gostar. Deixa o Instagram dela então, né? Não, deixa ela quietinha lá, cara. Ela tá trabalhando, tá tudo certo lá. Legal. Então, mas tu parece um cara muito novo pra ter uma filha de 25 já. Eu sou jovem de 52 anos. 52? 52. Cara, tá muito bem, né? Obrigado. Tá guardando a palavra sabedoria direitinho, né? Olha, alguma coisa tá me ajudando aí, né? Legal. Vamos ver o que ele toma aqui, né, David? Eu acho que pelo perfil dele, com 52 anos, acho que ele vai pedir ou água de coco ou água. Ele não vai tomar coca. Vamos de coca. Ó, eu tomo Coca Zero, mas eu vou na água de coco. Tá certo. David acertou. É por isso que ele tá assim e eu tô assim. Nós temos que aprender mais com nossos líderes, cara. Nós temos que aprender mais com nossos É que a líderes. barriga tá bem escondida. Finhold, cara, quando o presidente de SAF falou que tu estava vindo pra cá fazendo treinamento, eu falei, agiliza aí pra gente, porque a gente precisava muito conversar contigo aqui na Zion. Só deixa eu te corrigir. Eu vim mesmo por causa da entrevista. O treinamento foi uma desculpa.
Então, A Zion é o máximo. Muito bom. Sensacional. Cara, então, mas vamos lá. Desculpa aí, Viana, mas ele veio pra entrevista. Tu fez missão Sim, missão Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, foi entre 88 e 90. Já faz um tempinho. Olha, faz um tempão, né? Tempinho você foi gentil aí. Naquela época eu não pegava só o Rio. Não, a Rio de Janeiro, a missão Rio de Janeiro pegava o estado do Rio, Espírito Santo todo e uma parte de Minas Gerais. Pra você ter ideia, não existia nem missão Belo Horizonte ainda. Nossa. Ela foi criada durante a minha missão, né? A gente até perdeu alguns missionários lá que acabaram indo para a missão Belo Horizonte. Mas um negócio interessante aqui que às vezes, eu costumo conversar entre os amigos assim. Sabe aquela rincha que tem saudável entre paulista e carioca, né? Sim. Tal, aquela brincadeira, aquelas piadas e tudo mais. Eu não tinha interesse, assim, eu não gostaria de ir para o Rio de Janeiro. E eu até orava, né? As minhas orações moleque, assim, eu até orava para não ir para Rio de Janeiro. E o chamado chegou pro Rio de Janeiro. Nossa! E assim, foi, cara, eu lembro que eu estava no trabalho e o chamado chegou, a cartinha em casa, e a minha irmã e minha mãe receberam a carta e me ligaram lá. Ó, chegou, tal, né? Posso abrir? Pode? Aí tava lá, né? O Helder Rogério Finholt foi chamado para servir na missão Rio de Janeiro. Aí eu só ouvi minha mãe falar de fundo assim, e o menino não queria ir para lá. Aí eu fiquei mudo assim e tal, e ela, alô, tá aí ainda? Não, tô, tal. Mas tô decepcionado. Tô, né? Tá, fazer o quê? E aí, depois que a ficha caiu, aí foi diferente, aí mudou tudo, né? Quando a gente começa a pensar que o Senhor é que sabe para onde nós devemos, o jovem, né, que deve ir para onde, aí ele me ensinou uma grande lição. E na verdade, assim, eu aprendi que o Rio de Janeiro, as pessoas lá, eu passei a amar aquelas pessoas. Me receberam muito bem, tive experiências assim, espirituais maravilhosas, né? Eu tive uma experiência parecida. A gente quer que tu conte essas experiências dele. Mas eu não queria ir para São Paulo, porque eu era de São Paulo. Aí me mudei para Santa Catarina e eu falei, só que faltava o meu chamado ir para São Paulo, né? Eu não queria isso. E foi, né? E foi. Mas foi pro interior, foi Ribeirão Preto. Então sim, foi tranquilo, mas foi muito bom também. Mas é engraçado falar sobre o Rio de Janeiro, porque quando eu recebi meu chamado, antes de receber meu chamado, eu já falei aqui sobre isso, né? Eu não queria ir pro Rio de Janeiro, não sei porquê. Eu tinha sabe? Eu acho que a gente tem um pouco de medo da violência? Acho que é medo da violência, Acho né? que é. Então eu ficava meio assim... Só que a gente esquece que o Rio de Janeiro não é só capital, Rio de Janeiro, né? Tem todo o interior, que é lindo, Sim, maravilhoso sim, e tal. sim, A gente sim. esquece isso. A gente Hoje focado acho que é mais imaturidade mesmo, Sim. porque hoje tem outra percepção sobre o Rio de Janeiro, né? Sim, com certeza. Eu pedia para ir para Belo Horizonte. É mesmo? É. Olha só. Eu queria ir para lá, missão Belo Horizonte. Que Mas legal. fui para Recife e amei Recife. Meu filho fez missão Belo Horizonte. É mesmo? O Legal. Pedro, que agora ele trabalha com marketing digital. Ele abriu uma empresa com um sócio, um amigo dele também que fez missão. Os dois voltaram e começaram a trabalhar com marketing digital separado. Aí depois eu linkei os dois, eles começaram a trabalhar juntos. E tá lá com o negócio dele, tá tendo sucesso, tá trabalhando duro, ganhando dinheiro, tá bom. bem. Em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Isso. Show, legal, muito bom, muito bom. Mas vamos lá, Finholt, conta aí essas experiências no Rio de Janeiro, tuas áreas, teus companheiros. Sim, então, olha, eu lembro que, bom, a primeira impressão que eu tive do Rio de Janeiro, né, na missão, cheguei lá novinho, eu fui com 18 anos, né, então eu era muito imaturo, muito moleque, mas eu aprendi... Falava mano? Não falava, eu falava muita gíria, mas na época não usava muito mano, não. É mais recente, né? E eu aprendi, uma das coisas boas que eu aprendi foi largar a gíria, né? Porque molecada e tal. Mas a minha primeira área foi Ramos, e é Baixada Fluminense, e os missionários moravam no pé do Morro do Alemão ali. Eu não conhecia muito o Morro do Alemão, mas já tinha ouvido falar e tal, e assim, a experiência lá foi bem punk mesmo, né? A gente viu... Caramba, os missionários moravam no pé do morro mesmo, pertinho na entrada, exatamente. Na entrada ali do fervo, digamos assim. Exatamente. E era uma casa antiga, na verdade eles chamavam de apartamento porque a família morava embaixo, os donos, né? E a gente morava em cima. Casa antiga com aquelas janelas enormes assim, né? Alto, pé direito alto. E eu lembro que as primeiras noites, muito calor, o companheiro deixava a janela aberta e a gente ouvindo o tiro, eu falei, caramba, acho que eu vou dormir embaixo da cama, né? O cara me coloca para dormir em cima. Mas assim,
a primeira impressão que me deu, mas eu fui muito bem recepcionado ali, não só pelos membros, mas os dá uma companheiros. assustada, né? Assusta, né? A gente Ver fica... tiro, provavelmente... Em São Paulo também não é tão, mas eu acho que eu já tinha visto. É que o moleque tá fora de casa, longe da família, fragilizado porque tá ali numa situação que é tudo novo, né? Ainda nessa situação. Mas isso foi o início e assim, a gente sabe que vai pra missão, a missão é doce, mas não, né? É dura que nem rapadura, né? A gente vai pra cima, né? Vai pra dureza mesmo. E depois dali eu fiquei acho que 2, 3 semanas, por algum motivo fui transferido, mas continuei na Baixada, fui para Nova Iguaçu, e aí lá eu fiquei mais tempo, e foram experiências boas também com companheiros, eu tive muitos bons companheiros, aprendi muito com eles, né? E Nova Iguaçu... Tu passava frouxo por gringo, né? Sim, sim. As pessoas na rua mesmo, às vezes até uns que não gostavam de americano me xingavam, americano, volta para sua terra, tal. Espião da CIA. Em Andaraí, na zona norte do Rio, eu passei ali, fiquei alguns meses, eu passava muito por isso. Até membros da igreja chamavam, né, olhava o Finhold, né, e viu o cabelo mais claro, você é de Salt Lake? É por aí. De Utah? Você é de Utah, é da fábrica. Mas passava por gringo tranquilamente, né? E foi assim, foi interessante. O mais pro final da minha missão, eu tive a experiência, eu batizei na Ilha do Governador. Você fez missão? Recife, né? E, bom, na Ilha do Governador, também a zona norte do Rio, eu e meu companheiro, nós batizamos uma moça chamada Luciana Santana. E ela tinha mais ou menos a mesma idade ali e tal, e a gente trocava, né, CDs ali discos ali de Beatles, Legião Urbana, tal, e aí sempre estava conversando sobre isso, tal. E aí tudo bem, a gente estava num sábado trabalhando ali e tal, visitando famílias, dando palestras, entregando livro de Mórmon. E aí, bom, faltou o livro de Mórmon, vamos para casa. E aí, naquela época, missionário não tinha, celular nem existia, né? Mas e muito menos missionário ter telefone fixo em casa. Não. Mas naquela época, nós morávamos na casa de uma família que, assim, nos fundos, a família tinha um telefone lá e deixou pra gente. Falou, nós vamos alugar aqui e fica o telefone aí. A gente passou em casa, o telefone tocou. Aí falou, pô, ligando pra gente, nunca toca, né? Bom, tá bom, vou atender. Era essa Luciana Santana, que estava na capela, numa atividade de integração com os jovens e tal. Falou assim, ó, Finhold, vem pra cá que nós temos uma referência pra você. Eu falei assim, se você quiser passar agora, né? Não, mas é muito especial. Não, passa aí que eu vou direto. Não, você tem que vir aqui. A gente chegou na capela, curioso, né? Aí tinha uma sala com os jovens lá, a gente entrou, falei, pô, isso aqui tá meio estranho, né? Todo mundo solene, assim, todo mundo sério. E aí a gente sentou com eles ali e falou assim, nós temos uma referência muito importante para você, nós oramos aqui e tal, não sei o que, para que dê tudo certo. E é o Renato Russo, do Legião Urbana. Sério? Aí eu falei, pô, cara, que legal, se você tiver referência do Papai Noel, do Coelhinho da Páscoa, passa que a gente vai lá também, né? Tu não acreditou? Não, mas de longe, imagina, né? Tu já era fã dele? Já, quando era moleque, nos bailinhos da igreja, a gente dançava Legião Urbana, tudo, então eu já era muito conhecido, a gente, fãzaço, né? E eu imaginava sempre ele em Brasília, né? Nunca Rio de Janeiro, mas eu sei que as origens dele, família, no Rio de Janeiro. E aí nós descobrimos que ele morava pertinho da capela, assim, 10 minutos caminhando, e na Ilha do Governador. E aí eu falei, bom, então tudo bem, nós vamos ligar e vamos marcar com ele. E foi assim, eu passei a mão no telefone, disquei ali, por favor, o Renato, tal. Ah, sim, só um minutinho, tal. Aí ele atendeu. Eu falei, Renato, tudo bem? Isso? Ele, tudo bem, quem que tá falando? Então, aqui é o Elder Finhold, eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo nos Últimos Dias, né, missionário, eu tenho meu companheiro aqui, a gente é missionário, e nós temos uma mensagem espiritual muito bacana para você, e muito espiritual, e nós queremos te entregar um livro chamado Livro de Mórmon. Isso daí eu sei que vai fazer diferença na sua vida, você vai ficar mais espiritualizado e tal. E ele, pô, legal, vocês estão onde? Estou aqui e tal. Passei, então, vem aqui para casa. Passou o endereço, meia hora nós estávamos lá na casa dele. Não, para. Peraí, não, para. Cara, eu sempre ouvi essa história, cara. Pois essa era uma lenda pra mim, essa história. Eu ouvi muitas vezes essa história e também tem várias versões dela. Não, tem várias versões dessa história. E essa história é contigo. Sim. Caramba! Isso é muito irado. Cara, isso é muito legal, cara. Eu nem tava acreditando também, porque eu até pensei, falei, pô, meu, pegadinha, né? Não, mas acho que não ia fazer isso e tal, mas, bom, enfim, nós fomos.
E aí, durante o caminho, nós fizemos uma oração antes, né, com os jovens lá. Tu achou que era pegadinha porque tu era fã do cara. E a Luciana Santana sempre estava falando, a gente falava do Sim, Beijinho, falava entendi. tal, então eu pensei e falei assim, eles são muito, né, gostam de fazer uma brincadeira, uma... Não, eu nem ia, porque eu achava que ele tava me tirando. Isso aí é uma pegadinha, eu não vou. Caramba, que Mas legal. eu Cara. sei que no caminho, eu estava com meu companheiro, eu falei assim, Helder Benedito, né? Falei, Helder, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai falar o que o presidente ensina pra gente. Nós vamos fazer o desafio batismal, se ele aceitar, a gente continua. Se não, livro de Mórmon, endereço da capela, deixa o convite e vamos para quem quer se batizar. Ele, não, tá certo. Aí, beleza, vamos lá. E aí chegamos lá na frente da casa, uma casa murinho baixo, assim, uma casa antiga, mas bem montada, grande, num bairro bom. E aí tinha um pessoal sentado no corredor, assim, depois do portãozinho. Fui olhar o Marcelo Bonfá, o Dado. A banda toda tava ali. Pelo menos esses dois, eram os três, Os né? três, né? Os dois ali. Aí tava com uma moça, com outro rapaz ali, estavam fumando cigarro, batendo um papo, com um copo de sei lá o que na mão. E aí, tudo bem, o Renato tá aí? Tá, peraí, Renato, tem dois caras aqui te procurando. Pra entrar. Aí, portãozinho ali, entramos na casa do cara. Que loucura isso, cara. Aí a gente entrou no cômodo ali, era uma sala grande, enorme, tipo escritório, com um sofazão assim mesmo, uma prateleira cheia de livro, enciclopédia britânica, assim, uma Barça linda, branca, né? E aí uma parte de madeira e do outro lado eu acho que era o cômodo dele ali, né? Aí a gente se apresentou, sentamos ali para conversar, e até interessante que ele falou assim, ele falou, quando você falou que era da igreja, Jesus Cristo nos últimos dias, eu lembrei da minha tia, cara, e aí eu liguei para ela, porque ela é membro da igreja. E aí eu falei, tia, tem 2 missionários da sua igreja vindo aqui, eu posso receber eles? Aí o que você fala? Renato, sim, recebe eles, são missionários da igreja, são jovens que largaram a vida para pregar o evangelho, eles vão te dar uma mensagem bacana e tal. E aí eu falei, não, então é isso mesmo. E olha que interessante, olha como a informação é tudo, né? A Luciana Santana, que nós batizamos, que deu a referência, ela falou o seguinte, olha, eu faço natação com uma moça que é amiga, muito amiga dele, e ela me falou que eles estão para gravar um novo CD, que era As 4 Estações, né? Eu ia te perguntar isso, cara. E ele estava escrevendo as letras naquela época ali. E aí ela falou assim, essa minha amiga falou que ele tá com umas ideias de Buda, assim, porque ele tá muito espiritualizado e tal, não sei o quê. Aí, cara, eu falei, no contato aqui eu já sei o que falar para ele. Falou, eu tenho uma mensagem que vai te espiritualizar, né? Que vai te ajudar a entender melhor o Deus e tal, vai te dar uma força, uma espiritualidade. Eu amo os missionários, cara. Eu amo os missionários, cara. Eu falei, cara, eu vou usar isso daí como uma ferramenta para chamar a atenção dele, né? E aí chegamos lá, e isso que aconteceu, né? Ele falou da tia dele e tal. E nós começamos a palestra, fizemos oração, aí começamos ali, né? Deixa eu só... Como é que era ele, assim, a personalidade dele? Porque a gente conhece ele como um músico, né? E cara, um gênio da música do Brasil. Olha, compositor e tudo. O cara é incrível, é incrível. Eu saí de lá falando assim, caramba, eu sou amigo do Renato Russo. Porque o cara, além de eu ser fã e tá na vibe dele ali, porque o cara colocava a mão, ele fazia muito bem as letras, as músicas inspiradoras, né? E eu falei, putz, cara, que cara legal. E ele assim, ele é muito humano. Por exemplo, ele estava falando da mulher que ia lá para passar roupa, lavar roupa dele, né? Que ele contrata e tal. Ele fala assim, a gente mora num país muito desigual. Imagina, essa moça que vem aqui, às vezes ela traz o filho dela e tal. Eu pago ela assim uma grana, mas às vezes eu até mais. Porque como é que pode uma pessoa viver com um salário desse? Então, ele tinha essa visão, sabe, humana, de pensar nas pessoas, de ver a situação do país e tal. Então, assim, um cara muito legal. E assim, fala de tudo, inteligente, conversa sobre qualquer coisa. Um cara muito bacana, muito legal. Foi só uma experiência com ele? Foi só um dia na casa dele? 6 vezes. Nós somos 6 vezes, cara. Por quê? Porque nós fizemos o desafio batismal e o cara aceitou. Aí quando ele aceitou, eu olhei pro meu companheiro e falei, cara, e agora, né? A gente tava missionário de pouca fé, né? Não achava que o cara fosse aceitar. E a gente não tinha o script para depois que ele aceitasse, né? Então, caramba, e nós ficamos... Tá aí o título, cara. Tá aí o título. Ele
aceitou o batismo. Nossa. E aí porque quando eu fiz o desafio, né, a gente falou, padrão normal, né? Falar sobre Deus, Jesus Cristo, sobre a Joseph Smith, a restauração, o livro de Mormon. E aí fizemos o desafio e ele, sim, se eu vou ler, vou orar e se eu sentir, eu vou batizar. Legal, bom, bacana, então... E aí, Benedito, vamos lá, me ajuda aí, o que nós precisamos Zerei a minha agora? missão, então. O que eu faço agora? E eu sei que... E aí, bom, demos continuidade, falamos os próximos passos que ele tinha que dar, mostramos aquelas partes do livro de Mormon. E aí, no final, ele falou assim, vamos... Daquela primeira visita, né? Ele falou assim, eu vou ler essas partes, vou orar, tudo... E aí vocês vão chegar outras vezes aqui em casa, o livro ele tem que estar em cima da mesa. Se tiver na prateleira é porque eu não estou lendo, aí eu vou mentir. Você vai perguntar se eu li, está na prateleira, eu não estou lendo, ele tem que estar aqui na minha mesa. Eu falei, então eu vou ver se o livro de Mormon está na sua mesa, aí eu vou saber se você está mentindo ou não. E não é que o cara leu mesmo, ele leu não só aquelas partes, mas ele leu outras, por exemplo, Alma, ele pegou e leu Alma ali, e ele até questionou a gente depois, né? Falou, então eu dei uma lida a mais aí no livro de Mormon, rodou os livros aqui, os profetas, né? E eu vi lá em Alma que falava muito de carnificina, né? De guerras e tal. E aí a gente amadureceu ali, conversamos, né? Falando da casa de Israel, né? Do Velho Testamento, que o Senhor mandava a casa de Israel avançar os exércitos e dizimar tudo, né? O Senhor, ele trabalha, por algum motivo, naquela época trabalhava dessa forma, né? Então, e aí explicamos, conversamos e tal. Mas é interessante porque eu senti que até na letra dos CDs, antes ele falava com muita revolta, né? Que país é esse, né? Outras músicas que ele falava com um certo tom de protesto. Sim. Mas nesse daí, os 4 estações, ele usou uma abordagem diferente. Eu acho que ele amadureceu, né? Começou a ver que ele não vai mudar o mundo sozinho daquela maneira como ele estava fazendo, e ele estava usando uma outra abordagem. Ele estava usando aí Coríntios, né, que ele fala ali, né, a língua dos homens, né, dos anjos e tal. Mas tem um CD dele, não sei se é o 4 Estações, que não um CD original, óbvio, que naquele livrinho que vai junto com o CD ali, no encarte, ele agradece ao livro de Mormon. Que acho que não sei. Então, tem uma parte ali que ele contracapa do CD, tem das 4 estações, tem uma frase que fala mais ou menos assim, que ele já foi em muitos hotéis, que todo hotel que ele vai, na cabeceira da cama tem uma bíblia ou uma lista telefônica, mas que ele foi em um que não tinha nenhum nem outro, mas tinha o livro de Mormon. Deve ter sido no Merritt, né, que é de membro da igreja, né? E ele fez essa menção do livro de Mormon. E tem uma outra música, não me lembro o nome agora da música, que ele fala sobre juiz supremo, que aí ele falou que tirou do livro de Mormon mesmo, que ele quando leu ali, né, a Alma, leu o início do livro de Mormon, ele viu mesmo que fala juiz supremo, ele gostou dessa expressão e ele falou assim, eu tenho que colocar isso em uma das letras. E ele colocou, eu estava no caminho vindo para cá, estava tentando lembrar o nome dessa música, mas não me recordo agora. Tem outra música que me chama muita atenção, e se eu não me engano, faz parte desse CD que ele faz menção do livro de Mormon, que é aquela música que ele fala como um só Deus ao mesmo tempo é 3, e esse mesmo Deus foi muito por vocês, e a maldade então deixou o Deus tão triste. Né? Eu falei, cara, isso parece muito a parte justamente a parte do... Mas eu acho que é muito do que ele falou desse CD, desse, né, disco que ele fez, que deve estar numa outra fase, né? Sim. Mas eu já ouvi muita gente falar, aí vem as lendas, né? Eu já ouvi muita gente falar que essa música ele tirou do livro de Mormon. Essa música saiu do livro de Mormon. Aí vem as lendas, né? Tem outra parte também, que tem outra música que ele fala, agora eu não vou lembrar. É engraçado que eu já tive com pessoas, até missionários, né, falando, pessoas numa roda, assim, falando, contando alguma história do Renato Russo, dos missionários e tal, que eu ouvi ali, mas não falei nada, deixei quieto, deixei rodar. Eu falei assim, pô, legal, bacana, né, e rodei. Cara, eu não sabia que uma vez uns missionários citaram o Renato Russo e tal, só que ele foi mó bobão, nem aceitou os caras e nada. Desde adolescente eu sempre ouvi várias histórias sobre isso, já contaram várias versões sobre essa história. Como tem outros também, né? Tem o do Reação em Cadeia, né? O Jonathan Correia, que diz que é membro da igreja, que todas as músicas que ele fez era para uma moça da igreja que não quis ficar com ele, né? Não sei se é verdade, eu tô falando, mas eu não sei se é verdade. Já ouvi falar. Lendas, são as lendas. São as lendas. Conhece o Jonathan Correia do Reação em Cadeia? Sim. Também tem o Baduí, né, do CPM 22, que também dizem que é membro, que conheceu a igreja lá. Ou que foi membro. Que foi membro, que agora não é mais, né? Nem um pouco, assim. Tá bem afastadinho.
aqui na nosso estado, né, teve aquele missionário que passou aqui na nossa ala, ele entregou um livro de Mórmon pro aquele sertanejo do Bruno e Marrone. Agora eu não sei qual, se foi o Bruno ou se foi o Marrone, mas ele entregou, ele tem uma foto e tal, tentaram ensinar ele, mas também não deu muito certo. Não. Eu já vi um monte de missionário entregar livro de Mórmon pra um monte de gente. Agora, 6 vezes até pro Lula na casa... E o cara aceitou o batismo? Cara! Que legal essa história, legal, que experiência, cara. hein? Foi uma experiência maravilhosa e engraçado até que eu encontrei ele depois. Eu estava quando eu voltei de missão, estava em São Paulo, estava entregando currículo, né? Sabe como é que é isso, né? Missionário retornado, entregar currículo nas empresas. Eu fui lá na Infraero, no aeroporto de Congonhas ali. Aí eu estava num corredor, o pessoal me indicou ali e tal, fui lá entregar numa sala. Quando eu voltei, que eu estava indo para a saída assim no corredor, aí que eu vejo o Renato Russo, o empresário dele, estava vindo assim, aí eu, Renato, tal, lembra de mim? Eu sou o Elder Finrod, lá do Livro de Mórmon, na sua casa, no Rio, lá na ilha. Cara, tudo bem, veio, deu um abraço, como é que tá e tal. Aí eu perguntei dos shows, ele falou que estava começando a voltar a fazer shows, porque ele teve uma experiência ruim lá em Brasília, uma época ele parou de fazer shows, né? E aí ele estava voltando àquela época. Então aí nos encontramos, tal, ele lembrou do Livro de Mórmon e tal, então... Foi bem legal. E o mais legal dessa experiência que tu teve com ele, que fez tanto sentido para ele, que ele usou algumas coisas, né? Ele pegou algumas coisas para botar em letra, ele fez um agradecimento do Livro de Mórmon, teve a questão da tia dele, mas cara... Mas tu sabia que ele... Tu já sabia que nas entrevistas que era ele, cara? Eu não sabia também, não foi proposital isso aqui, cara. Muito que legal, cara. E que legal, agora muita gente vai saber e agora a gente tá fazendo a versão verdadeira de como funcionou e como foi, né? E olha, essa é a primeira vez que eu tô falando assim mais em público, né? Fazendo uma gravação, alguma coisa, tá com vocês aqui, que é um prazer tá participando aqui com vocês. É a primeira vez que eu estou fazendo isso. Eu terminei a missão tem 30 anos, né? Quase. Tem foto com ele? Tem uma foto. Aliás, assim, é um rodízio aí, né? Às vezes pinta lá na internet, aí minha esposa, olha, sua foto tá rodando outra vez aqui com o Renato Russo, aí todo mundo comentando. Então eu fui bispo em São Paulo, aí o pessoal começa a colocar lá, ele foi meu bispo, tal, ele é meu presidente de destaque aqui em Porto Alegre, ele foi missionário que me batizou, tal. Então, e aí fica rolando isso. Então de vez em quando dá uma rodada, assim, né? Legal. Cara, que legal. Tu é presidente de destaque hoje? Então, eu fui desobrigado tem 1 mês e meio. E aí fui chamado conselheiro. Tirou o peso, isso. Quanto tempo de presidente de destaque? 9 anos e meio. Caramba! Antes tu era bispo? Eu fui bispo em São Paulo há muitos anos atrás, depois eu vim para... Que lugar lá de São Paulo? Da Zona Sul, Estaca Piratininga. Piratininga. Isso. E aí perto de Santo Amaro, Interlagos, aquela região. E aí eu aí eu fui desobrigado, fui chamado assessor de História da Família da área. E quando eu fui para Porto Alegre, eu fui com o mesmo chamado, só que só mudou de conselho de coordenação. Aí eu fiquei uns 3 anos, depois disso eu já fui chamado, né? 2 anos, eu acho. Já fui chamado presidente de destaca. Agora eu fui chamado, logo na minha desobrigação, primeiro conselheiro da missão Porto Alegre Sul. E está sendo maravilhoso, estou aprendendo muita coisa, estou bem empolgado. Presente lá, Silva, homem maravilhoso, estou aprendendo muito com ele, viu? E tá sendo... então, peraí, eu tenho outras perguntas. Não, eles estão preparando ele, né? Será que nós estamos entrevistando um futuro presidente de missão? Né? Não, eu acho que eles estão te preparando. Te prepara que daqui a pouco vai vir um chamadinho aí pra... não sei não, essa barra é muito, muito lá em cima. Vai pro Rio de Janeiro lá, hein? Será? Pô, ia ser legal. Experiência boa, viu? Tá. Hoje tu é o primeiro conselheiro. Cara, tenho perguntas para primeiro conselheiro de missão. Não, desculpa a minha... Sou novo, hein? Fui chamado agora, não sei muita coisa. Não, mas é isso mesmo. Porque é um chamado que para os missionários a gente nem via. Nem sabe o que faz um primeiro conselheiro de presidente de missão. Eu nunca vi assim, talvez numa reunião ou outra. É verdade. Eu mesmo, não faz tanto tempo assim que eu fiquei sabendo que o presidente da missão tem conselheiros e tem um secretário que não é missionário. Isso de uns anos para cá, assim, acho que de uns 5, 6 anos que eu sei que o presidente tem esses conselheiros e secretário. Basicamente o trabalho do conselheiro é ajudar como se fosse assim, sabe que o presidente de missão, para o distrito, ele é como se fosse um presidente de estaca. Então ele tem que fazer as entrevistas
de renovação. O presidente do distrito não faz, quem faz é o presidente da missão, e aí ele delega para os conselheiros. Então, o presidente da missão faz o quê? Os conselheiros do presidente. Ele entrevista para renovar a recomendação, ele faz reunião com a presidência do distrito, aqueles conflitos ali de organizações ou desafios que tem, ele vai lá remediar, vai ajudar. Em quantos distritos lá hoje? 2 distritos. 2 distritos. O São Jerônimo e São Lourenço do Sul. Aí eu fiquei responsável por São Jerônimo, e aí tem São Lourenço que eu estou ajudando. Faz todo sentido agora, e faz todo sentido, e por isso que a gente, de repente, não tinha tanto contato com... Porque eles trabalham mais com os distritos. Com os distritos, exatamente. Que então legal, então ajuda muito assim no distrito, na questão por exemplo, nós tivemos aí semana passada a conferência do distrito São Jerônimo. Eu ajudei desde o início lá na agenda, compondo ali, ajudando a chamar os oradores, presidente do templo, chamar o pessoal ali, autossuficiência, também chamamos lá o gerente da região. Então, é mais nessa organização, assim. E agora o presidente falou, vou te envolver mais com os missionários, aí a questão de, enfim, treinamento e tudo mais. Ontem mesmo recebi ligação de missionário, porque o presidente está num seminário, e aí eles me ligando, estou com uma situação aqui de um jovem aqui que quer se batizar e tem problemas aqui com homicídio, aí tem uma mulher que cometeu aborto, e aí o presidente da missão tem que fazer essas entrevistas. E aí ontem eu descobri que o presidente não pode delegar isso, é só ele que pode fazer. Entendi. Então são coisas assim, né? Também coisas administrativas. Cara, praticamente o presidente estaca de novo, então. Basicamente. Tu falou pra ele, saiu o alívio. Botaram 2 distritos pra ele. Bom! Dois distritos. E fora as 22 estacas do meu trabalho, né? Que eu sou, atualmente há 11 anos que eu trabalho como gerente de autossuficiência e bem-estar da igreja para 2 conselhos de coordenação, e são 22 estacas que eu preciso dar suporte na autossuficiência e bem-estar. 22? 22. Pega o norte e noroeste do Rio Grande do Sul e Santa Catarina todo. Nossa. Então, assim, treinamento, auxílio, esse é o teu trabalho. É meu trabalho profissional. Profissional. Isso, exato. Então tu trabalha para a associação. Eu tenho que falar uma coisa para ti, e não sei se alguém já comentou isso, mas o presidente Viana, o nosso presidente de destaque, ele já tem vídeo dele aqui. Tem. Ele deu um discurso, ele prestou um testemunho sobre o teu trabalho, não sei se chegou para ti isso, mas... Foi na conferência de destaque. Foi na conferência de destaque, foi incrível, incrível. Ele falou do poder que é esse teu trabalho de ajudar outras pessoas, sabe? O carinho que tu teve com ele, sabe? E provavelmente é o mesmo carinho, não era porque ele era presidente de destaca, mas o carinho com todas as pessoas que procuram esse programa de autossuficiência da igreja. E vou dizer para ti assim que foi incrível ouvir o testemunho dele sobre esse programa da igreja, que a igreja não está preocupada em, sabe, está preocupado realmente em que as pessoas progridam, que as pessoas vão para frente, que as pessoas façam a diferença. E foi assim, foi sensacional. Eu senti muito o espírito no discurso deles, falando sobre a tua ajuda e a ajuda do programa. Que ele foi bonzinho porque eu sou amigo dele, né? Então ele falou isso, mas... Ele caprichou no elogio. Deu uma caprichada ali, mas olha, é um trabalho fantástico, maravilhoso. Eu trabalho na Associação da Igreja já tem 26 anos. E eu trabalhei no Templo de São Paulo, trabalhei na auditoria da igreja, que é um pouco mais pesado, mas quando eu saí da auditoria e vim para o Departamento de Bem-Estar e Autossuficiência, foi uma coisa maravilhosa, porque nós íamos mesmo para ajudar as pessoas, né? Para desenvolver recursos. Deve ter visto muito milagre, né? Muitos. E falando especialmente sobre o presidente Viana, assim, ele é muito entusiasta da autossuficiência, dos programas do Senhor, né? Da igreja. E ele utiliza isso na vida dele. Então, quer dizer, ele teve uma experiência fantástica, profissional na vida, porque para o Senhor é tudo espiritual, né? Quando fala de profissão, de trabalho, de dinheiro, tudo é espiritual. Tudo é espiritual, cara. Ele teve uma experiência espiritual porque ele já vinha regando isso, ele já vinha trabalhando essa questão da autossuficiência. Ele está no emprego, ele não está... Não é que ele não está confortável, mas ele está sempre de olho em progredir, em crescer. É que ele não contou ainda para vocês, mas um dia ele vai ter a oportunidade de contar as experiências que ele teve profissional, passando de um emprego para outro, as experiências que ele teve, né? E eu me vejo assim, eu me vejo como um instrumento só, um instrumento que eu procuro deixar sempre afiado para ajudar os membros, a liderança, as pessoas.
E eu vejo assim, ele fez a parte dele. Aliás, foi um dos líderes, das pessoas assim que eu mais gostei de trabalhar, porque quando eu apresentava um recurso que é do Senhor, não é meu, não é da autossuficiência, é do Senhor, ele que desenvolveu aquilo e passou para os profetas, né? Quando eu apresentei o recurso, ele assimilou e usou aquilo para ele. Então é isso que é legal, é quando você vê a pessoa ouvir o que você tem para falar, você apresenta os recursos e ele utiliza, e aí vê os resultados. Mas foi exatamente o que ele falou, porque ele falou, eu estava disposto a fazer qualquer coisa que o Phil Road fosse me apresentar. Eu estava disposto, eu estava humilde, né? Ele não usou, ele não humildade. Ele não usou essas palavras, mas ele falou, eu estava disposto a fazer qualquer coisa. E ele disse que foi seguindo todos os passos exatamente, tinha os recursos, as coisas que ele ia fazendo e completando, e ele disse que... Porque quando você pega um homem igual o Viana, por exemplo, destaca, um homem inteligente, um homem que tem bagagem profissional muito grande, conhecimento, às vezes esse cara tá com uma cabeça assim, sabe? E aí você traz para ele um material, ele... eu vou aqui, eu sei que aqui e tal. E aí você aprende muito mais com ele, porque ele faz ao contrário do que tu imagina que faria uma pessoa assim. Ele pega e abre, cara, vamos lá, me ajuda. Isso. Quando o cara abre assim, me ajuda, isso é humildade, cara. Do tamanho que é o Viana, e ele pega assim, cara, me ajuda e eu estou disposto a fazer o que você me apresentar. Isso é de uma grandeza muito legal. É muito bacana. E aqui em Araranguá, presente aliás, o Bispo Elias, que é um grande amigo também, nós tivemos uma experiência espiritual assim também, porque ele abriu o coração e falou assim, estou disposto, vamos lá, e ele também foi um camarada especial, assim, que eu gostei muito de trabalhar, porque ele abriu o coração mesmo, abriu a mente, eu apresentei os recursos e ele foi atrás. Eu estou convidando o Elias, aquele safado. O Elias é muito meu amigo, vou estar com ele, vou almoçar com ele amanhã. Eu convido ele direto para vir aqui, só que ele fica de ladainha para mim. Pô, manda um abraço para ele e incentiva. Elias, vem que é legal. Conta essa experiência aí também que vai ser show. Eu quero pegar um pouquinho mais esse gancho da tua profissão, de trabalhar com esses com os recursos de autossuficiência. Então você trabalha com aqueles cursos? Isso, nós chamamos de grupos, né? Grupos de autossuficiência. Eu tenho até um cartaz aqui que eu queria deixar com vocês. Ah, que legal. Esse cartaz aqui, cara, esses cursos aqui, eu fiz 2 deles aqui. E, fantástico, poxa, né? Mudou minha vida, né? Mudou minha vida. Resiliência emocional é fantástico. Maravilhoso. E finanças pessoais. Eu vou te confessar uma coisa, irmão. E talvez você me chame ao arrependimento agora. Mas eu já falei isso para as pessoas na estaca. Já fez pessoas na estaca. A minha vontade era pegar esse curso aqui, finanças pessoais, remodelar ele e vender na internet. E dizer assim, arrasta para cima e aprenda. Porque a gente vê que muitos membros não dão valor. E tem muita gente que paga para ter um conteúdo pior que esse. É verdade. Porque aqui é fantástico, cara. Fala de fantástico. Novo, pior que esse. Pior que esse. Muito pior que esse. Muito pior que esse. Cara, o cara paga ali, às vezes, 197, 300 reais. Eu já vi propaganda, cliquei lá para olhar o que tinha no curso e tal. Falei, pô, eu fiz finanças pessoais e era incrível. Sabe o que acontece? É que normalmente tem aquele negócio, quando é de graça, às vezes as pessoas não valorizam muito. Quando nós apresentamos esses recursos, porque tudo isso daqui é inspirado por Deus, não tem nada aqui que veio da cabeça de homem nenhum. Aqui educação para um emprego melhor, encontrar um emprego melhor, né? Negócio próprio. Eu fiz um negócio próprio e finanças pessoais eu fiz. Fantástico. Aqui, o meu caminho, a parte espiritual, né? O meu alicerce, minha jornada. O meu alicerce a gente fez também. Isso, ele vai acompanhando os grupos. É dos grupos, E tem aqui, o English Connect. Arthur faz English Connect, né? O Arthur participou comigo na minha jornada, não foi? Sim, quando voltou de missão. Então, cara, esses recursos aqui, tu tem isso pra gente colocar no nosso Instagram? Eu vou passar para vocês. Eu vou buscar ele e passo para vocês. A gente posta lá. Esses 2 cursos que eu fiz, eu sou apaixonado. Resiliência emocional, ele tá lá na minha cabeceira, entre aspas. Eu sempre vou lá, sabe? Eu sempre vou lá. Quando eu tenho quando eu sinto um estresse ou alguma coisa, ou acontece alguma coisa, eu sei onde está a atividade, o que eu tenho que fazer para me remodelar, sabe? E eu digo que eu sou uma pessoa diferente depois do curso, não porque eu acho que eu sou, porque as pessoas disseram que eu mudei. Família disse que eu mudei. Ele mudou. Transformou. Transformou mesmo, essa é a palavra, transformou.
ele saiu outra pessoa de lá. Porque é legal, eu aprendi técnicas lá, técnicas mesmo, tipo, técnica, é uma técnica. Você vai fazer isso quando acontecer isso. E isso me mudou. Eu aprendi que existe uma técnica para esse tipo de pensamento, para esse tipo de reação, para esse tipo de coisa. Existe essa técnica e você usa, cara, funciona. Você muda as pessoas que estão ao seu redor, você muda situações. Às vezes uma situação de estresse, uma técnica que você aprende, você muda. Mas olha, sabe que bacana isso? Isso está para qualquer coisa na nossa vida. Se você adquire um conhecimento novo e você guarda, é uma coisa. Mas se você começa a usar aquele recurso para benefício, aí é toda a diferença. Aí são aqueles que têm sucesso, aqueles que fazem a diferença, aqueles que transformam, como aconteceu na sua vida. Se você adquiriu conhecimento, achou legal, deixa ali na cabeceira e acabou, parou ali. Mas a diferença é que você está utilizando, você lembra, você usa aquelas técnicas. E às vezes falta isso nas pessoas, né? Elas precisam ter o contato, ver que aquilo pode mudar, dar pelo menos uma chance para aquilo. E aí sim utilizar aqueles recursos, aquelas técnicas. Então você está tendo sucesso, vai ter muito mais porque você aplica essas técnicas na sua vida. E é o que falta, por exemplo, o presidente Viano, Elias, eles usaram essas técnicas e tiveram sucesso, né? E por isso que às vezes as pessoas dão mais valor porque elas pagam, porque ela tirou dinheiro do bolso. Daí ela está fazendo curso, ela tem que aplicar, porque senão o dinheiro foi jogado fora. Que ela pagou, né? E... Será que não dá pra gente cobrar? Cara, olha... Franklin Covey, vocês conhecem Franklin Covey, né? Desculpa, eu não conheço. Então, é uma empresa antiga, eles são bem conhecidos pelas agendas, né, organizadoras e tal. Como nós entramos na era digital, eles tiveram que adaptar. Então, eles começaram a fazer essas agendas de forma eletrônica e começaram a fazer, por exemplo, cursos de planejamento não só de carreira, mas de organização. Por exemplo, um executivo que tem que organizar o seu dia, organizar os compromissos, enfim. Esse camarada, ele é membro da igreja, e se vocês pegarem ele na internet, vocês vão ver que é um império, um negócio grande. Ele se baseou em doutrina e convênios. Tudo para falar sobre a organização, assim. Por exemplo, ele quando dá cursos, ele já é falecido, mas ele deixou um legado e deixou um império aí para a família e para os sócios. Mas ele faz isso, ele tirou, na verdade, ele tirou de doutrina e convênios. É o que você fez. Você aprendeu, começou a aplicar aquele princípio. Quando ele lia os princípios ali em doutrina e convênios, de liderança, ele falou, cara, isso daqui pode ir para o mundo corporativo. E ele começou a usar as técnicas de doutrina e convênios no mundo corporativo e que deu muito certo. Isso então, é fato. É igual missão, sabe? Se você quiser sair da missão, você é um melhor vendedor. Se você aplicar o que você aprendeu na missão. Você pode pegar numa empresa, trabalhar com vendas. Desde aquilo que ele falou, organização. Planejamento. Tu planeja teu dia, tu planeja tua semana, tu começa a conversar. Cara, quando é que tu conversa antes de uma visita de um cliente? Quando tu conversa sobre ele, tu conversava com o teu companheiro. A gente vai aplicar isso, essa é a dificuldade do nosso pesquisador. As objeções, vamos brincar de botar isso pro mundo. Você vai trabalhar as objeções do teu cliente, vai trabalhar as dificuldades do seu pesquisador. Sim. O mundo da igreja você tem que conhecer o cliente, né? Você tem que conhecer seu público para poder atingir o objetivo e ajudar aquele que você está. A gente que não linka, cara, mas... Mas aí tá o que o irmão Firold falou. Cara, tudo é espiritual. Tudo espiritual. Nós somos muito homem natural. Nós não, desculpa, eu não vou incluir vocês dois. Eu sou muito homem natural, cara. Todos nós somos muito homem natural. Mas quando a gente aprende que tudo é espiritual, tudo é espiritual. Começa a mudar, né? Muda, cara. Eu acho que é... Eu viajo um pouco, desculpa. Tu vai perceber. Mas eu acho que é como igual aquele filme Matrix, sabe? A Matrix abre e você consegue ver tudo espiritual, sabe? Você sabe que tudo ali tem a mão do Senhor. E aí teu testemunho aumenta, o desejo de fazer as coisas melhora, você fica melhor no teu chamado. Eu ainda não vi a Matrix, é por isso que eu sou um fubeca. Você já viu sim, é que você é moderno, você conhece. O que tu tem aí na mão aí que eu já tô curioso? Então, olha, é o seguinte, aqui é uma réplica de uma pedra que foi encontrada em Chiapas, no sul do México. Eu sou muito ligado nisso, eu adoro arqueologia, acho que eu já até procurei uns cursos aí de arqueologia, dessa área, porque eu me amarro muito, eu e minha família, minha esposa também, ela é grande parceirona ali, nós já viajamos algumas vezes para o México,
E nós conhecemos assim... Manda foto pra gente botar no vídeo. Vou colocar, vou mandar sim. E a gente viajou ali, e o que a gente estava batendo papo antes também, sobre o livro de Mórmon, né? A gente visitou locais onde nefitas e lamanitas viveram, que hoje chama de maias, astecas, legal, né? cara. Então, essa pedra aqui, ela foi encontrada, inclusive ela foi, assim, o tamanho natural dela é de mais ou menos 2 metros de altura por 1,80 de largura. Maior que essa parede aqui. É por aí, por aí. É. E essa pedra, ela foi encontrada por um arqueólogo, acho que uns 80, 90 anos atrás, e ela representa a árvore da vida. Ela foi encontrada por um arqueólogo que não é membro da igreja. Cara, Ele, massa. assim, ó, ela quando teve algum evento aqui que essa pedra caiu, ela caiu assim, ó, ela caiu de cara para baixo. E aí quando esse arqueólogo estava passando na mata ali com a equipe dele, eles olharam uma pedra caída e falaram assim, ó, isso daqui é a mão do homem, isso daqui foi talhada, não é natural. Tem coisa aí, vamos levantar. E aí quando eles levantaram, tinha essa inscrição aqui, que é exatamente a árvore da vida, com os querubins, Lei, Nef, Saria, né? Tem o Sam, tem o fruto, cara, tem várias coisas. O rio, as ondas, Exatamente. a névoa. Névoa, rio poluído. Aqui, ó, representa a barra de ferro. Aqui são os prédios que as pessoas mofando, né? Olhando aqueles que estavam no caminho certo. Dos outros. Riam daqueles que estavam cumprindo os mandamentos e segurando na barra. Então, assim, essa réplica aqui eu trouxe de presente para o Presente Viana, que está fazendo aniversário. Na próxima viagem, na próxima eu vou trazer de presente para vocês. Mas essa daqui é do Presente Viana, que é amigo meu, que está fazendo aniversário hoje. Eu vou entregar para ele. Dele. Né? Eu trouxe, vim para entregar para ele também. Ah, Viana, que inveja de você, Ele Viana. vai ficar muito feliz. Nossa, cara, que legal isso. E isso é... Cara, a gente tem que basear nosso testemunho... Nariz, agora eu vou botar a mão. Não, foi na barba aqui, qualquer um. E a mão aqui atrás, aqui, pô. Mas... óbvio que nós temos que... Tô com medo com... Tá com medo de mim? É. Você vai desastrado, cara. Mas é óbvio que nós temos que basear nosso testemunho em fé. Né? Na leitura de João, perguntar a Deus. Né? É espiritual. Mas quando a gente vê coisas desse tipo, que confirmam histórias do livro de Mórmon, cara, isso traz um... E provavelmente preservou porque ficou embaixo, enterrado, sem oxigênio. Sim. E preservou do tempo ali. Porque se tivesse assim já era. Já era, o tempo ia comer. O senhor já sabia como é que... Foi o senhor que derrubou ali. Com certeza, a mãozinha dele ali pra cair pra... Tem um documentário, né? A gente vai bater uma foto depois, né? Tem um documentário muito legal que eles mostram como poderia ter sido a viagem de Lei. E onde eu acho legal que passa, né, ó, aqui é uma cidade que eles poderiam ter passado e aqui é uma cidade onde se constrói navios. É uma cidade que a marcenaria era muito forte. Talvez Nef teria aprendido alguma coisa ali. Tem na internet a original, só eu viajei aqui. Desculpa, eu nem estava ouvindo vocês falarem. Eu sei, você viajou, cara. É que realmente chama atenção demais, cara. Eu tenho uma foto dela, do tamanho original, com as pessoas que descobriram, os arqueólogos ao lado. Então eu vou mandar para isso, para o pessoal de casa, que eles não vão conseguir ver. Nossa câmera não foca lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar essa foto e vocês colocam ali no perfeito. vídeo. Né? Porque o pessoal de casa não vai conseguir ver o que a gente está vendo aqui, irmãos. E é muito legal. Uma isso é inacreditável, né? E como foi estar lá, assim? Isso você comprou lá? Sim, comprei lá. É uma lembrancinha, né? A gente tem uns locais ali, um souvenir. Eu comprei do guia que foi meu guia lá, que é era presidente de estaca lá, agora ele foi desobrigado, foi chamado coincidentemente como conselheiro de missão e eu tive com ele esse mês mesmo. Agora em novembro nós estivemos lá no Dia de los Muertos. A gente vai sempre nessa época porque o país inteiro é uma festa, né? Isso que nos, assim, eu e minha esposa, a gente tem uma paixão muito grande pelo México, né? Entendi. E nós vamos nessa época porque lá é uma festa, eles comemoram o Dia dos Mortos, para começar eles comemoram 4 ou 5 dias de festa, né? Que eles comemoram. E essa última vez nós conhecemos uma família nova lá, o Josué e a esposa, família maravilhosa, eles nos levaram num festival de Dia de los Muertos, que fica numa parte norte lá da cidade. Eu nunca tive vontade nenhuma de ir pro México. Agora tu falando, eu já fiquei... né? Cara, eu sou assim... Nós somos apaixonados e nós aprendemos a amar aquela cultura, porque eles têm uma visão da morte, do mundo espiritual
muito além do que nós, porque ele até perguntou pra gente, né? Falou, como é que vocês comemoram o Dia dos Mortos lá no Brasil? Chora, vai no cemitério, deixa uma flor ali, acabou, é isso daí, né? Fica triste. É mesmo, então por quê? Porque a cultura deles é de festejar. Porque quando eles igual colocam... aquele desenho lá do... Perfeito, retrata igualzinho. Eles fazem aqueles altares com as fotos, as comidas daqueles que morreram, que gostam daquela comida, né? E o que eles veem é o seguinte, quando você coloca a foto ali, o morto, né, aquele falecido que está no mundo espiritual, ele é lembrado. E ele vem no Dia dos Mortos e faz aquela festa junto, os vivos e os mortos. Que é exatamente o que o desenho mostra. Eu quero uma festa dos mortos, cara. Que legal, cara. É muito bacana. E o interessante, assim, o sentimento que eu tive... E as crianças se pintam, assim, de caveirinha, de coisa, não? Sim, pintam. Que legal, a gente andando no shopping lá, até cachorro, eles pintam os cachorros. Aquele cachorro que aparece no desenho, a gente descobriu, eu vi uns lá, brincamos com eles e tal... É um cachorro que é caríssimo lá no México. E é um cachorro pelado feio que dói. Eu não queria nem pôr a mão, porque ele é pelado, tem uns pelinhos aqui, né? E o resto do corpo eu tenho não uma cliente que tem ele, cara. Ele realmente é muito feio. É feio. Ele é tão feio que chega a ser bonito. Não. Ele é muito feio porque parece que ele tem aquela doença que é a sarna. É isso. Ele não tem pelo. Ele tem um tufo aqui, uns negocinhos aqui. Ali, ele é peladão, mas pele. Mas ele é muito assim, ele é Tô muito... me identificando com ele. Uma coisinha aqui. Essa raça de cachorro lá é muito conhecida e inclusive ele aparece no filme porque ele faz muito sucesso lá entre os mexicanos. Eles gostam muito desse cachorro e a gente vê alguns cachorros até pintado de caveirinha mesmo lá andando no festival que a gente foi, que é um festival de rua. Nos shoppings, assim, por exemplo, as crianças, as mães fantasiam os filhos, os adultos vão lá de caveira. A gente ia até pintar ali, mas tinha muita gente, né? Ia pintar lá, fazer uma pintura de caveira no rosto e tal. Que legal, isso cara. É muito Isso é bacana. muito legal, Olha, cara. é uma festa, é um negócio muito legal e retrata exatamente aquilo que vocês viram lá no desenho, que é o Viva, né? Viva a Vida. Né? A vida é uma festa, né? Viva a vida é uma festa. Que eles chamam de Coco, né? Lá no México o nome do filme é Coco. E retrata igualzinho. E, por exemplo, os hotéis que a gente ficou também, eles montam altares na entrada, tal, com foto lá das pessoas que... Sabe, dos donos, né? Ou de pessoas conhecidas, amigas e tal. Então eu acho muito isso bacana. muito legal, cara. Legal, muito legal. E a questão da arqueologia, assim, que isso chama muita atenção. que eu tinha perguntar. As evidências lá, porque provavelmente vocês viram muitas evidências que para nós membros da igreja a gente consegue reconhecer, né? Cara, é incrível o negócio. Nós fomos assim, a primeira vez, eu queria contar 2 episódios bem bacanas, assim. A primeira vez que eu fui foi só eu e minha esposa, a gente ficou num hotel, e aí, sabe aqueles pacotes que tem ali, o pessoal de turismo ali fazer uma saída assim de van, né, e tal. A gente, vamos fazer uma saída dessa? Aí, não, legal, fizemos um pacotezinho ali, e uma van, um micro-ônibus ali, e tinha francês, americano, japonês, né, uma turma lá, tipo umas 15, 20 pessoas. E aí tinha um programa lá, né, uma programação. A gente foi para Chichén Itzá, que é uma das 7 maravilhas do mundo, né? Então tem aquela pirâmide, tem todo o sítio arqueológico, uma coisa maravilhosa. E passamos lá em Chichén Itzá, fomos num cenote, e aí tinha almoço também. Cenote é o seguinte, cenote é uma palavra maia que traduzido para o português é literalmente buraco de água. Então, cenotes são buracos que, assim, interliga tudo embaixo no México. Na península de Yucatán, que nós fomos para lá, no estado de Quintana Roo, que fica a leste da península, onde tem, né, essa Tulum, tem Chichén Itzá, tem vários sítios arqueológicos, Cobá, Equibalã, são vários sítios. A gente foi num cenote, que foi o seguinte, parte do programa ali, a gente foi, se banhou, mergulhou lá no cenote e tal, cenote bem profundo, tinha 100 metros de profundidade e água bem gelada, a gente subia nas rochas e pulava lá de cima, o negócio... Que legal, eu não tinha tanta coragem, eu falo que a gente pulava, mas a turma ali pulava, né? Eu pulava do mais baixinho ali, né? E é muito divertido, legal, e aí tomamos um banho, almoçamos ali mesmo. E aí, como parte do programa, olha que interessante, nós íamos num povoado maia, onde o líder da tribo lá é chamado de xamã. Então o xamã, nós chegamos lá, eles têm lojas, souvenirs, mas um negócio bem rústico, numa mata, assim, um negócio muito legal.
E aí o guia que estava conosco ali, que estava levando, falou assim, ó, nós vamos fazer agora os visitantes aqui, o xamã, ele convida, nós fazemos uma ferradura assim, um círculo e tal, e aí ele fala umas palavras maia, faz lá um negócio com uma cuia com água e um galho com umas folhas, e ele molha ali e tal, e faz uma reza lá. E aí ele ia traduzindo pra gente, ele ia passando atrás, falando lá o que o xamã estava dizendo. Ele falou, ó, nós vamos fazer o seguinte, ele gosta de abençoar as pessoas, vamos dizer assim, né? Ele gosta de fazer uma ordenança, não falou ordenança, mas falou lá um ritual. E aí, quem quer participar dessa bênção, desse ritual, faz assim com as mãos. Né? Aí eu falei com a Renata, minha esposa, né? Falei assim, eu acho que eu vou fazer só por curiosidade, só para ver o que vai rolar, né? Eu faria também, com certeza. Aí eu fiz assim, ele ia passando, né? E as pessoas que levantavam a mão, ele ia lá fazer o negócio. E o guia atrás traduzindo, né? Falando. E aí eu fiz assim, chegou minha vez, aí o guia veio atrás e o cara começou a falar lá as coisas maia, né? E ele pegava e molhava aquelas folhas na água, na cuia ali, e aí ele veio na minha cabeça, assim, na minha testa, isso daqui e tal, e o cara traduzindo, isso daqui é para você ter bons pensamentos e tal, ter uma cabeça boa, né? Aí aqui para você, né, ouvir coisas boas, para você falar coisas que são, né? E aí o peito para que você tenha um coração forte, um coração bom, os braços para você ter força, tal. Aí eu opa, já ouvi isso em outro lugar. Isso daí eu já ouvi em algum canto aí. Aí o cara veio para as pernas, para que você tenha saúde, para que possa correr, trabalhar e tal, não sei o quê. Aí, quando terminou, eu olhei para minha esposa, ela estava assim, né? Eu falei, cara, isso daí acho que é uma ordenança que a gente conhece e sabe onde é que tá, né? Onde é que é feito. E aí eu fiquei assim, e aí eu fiquei conversando, eu e minha esposa, sobre... Isso daí existia de fato na época dos nefitas, que tinha autoridade do sacerdócio, que fazia as ordenanças nos templos que a gente passou lá, nas pirâmides que a gente visitou, e era feito como é feito hoje. E tinha lá a ordenança de iniciatória, as outras ordenanças todas, lavamento, né, e tal. E o cara, e aí quando perdeu a autoridade, sei lá, a iniquidade tomou conta do povo, algumas famílias que ainda mantinham uma tradição e queriam fazer isso. E eles trouxeram aquilo daquela época para cá. Então esse xamã, quando veio fazer isso, é uma coisa milenária, uma coisa lá de trás dos nefitas, que fazia exatamente com a autoridade de Deus. Caramba, cara, que legal isso. Nossa, que legal isso, então, cara. Assim, cara, eu não é que eu virei garoto propaganda lá do, né, mas eu não consigo deixar de falar sobre essas coisas assim, foram experiências espirituais, eu digo que experiências espirituais. Esse guia, membro da igreja, ele falou que em algumas pirâmides foram encontradas, dentro da pirâmide, e templos também, né, maias que eles dizem, algumas estatuetas. E, por exemplo, olha uma estatueta aqui, ó, depois eu vou mandar para vocês. Cara. Nossa, cara. Duas estatuetas aí mostrando algumas coisas que a gente já conhece de um lugar muito sagrado pra gente, né? Olha essa daqui. Nossa, até a roupa da estatueta, cara. Olha essa daqui. Uou, cara! Que legal isso, cara! É inacreditável. Então, olha essa outra aqui, ó. De volta? Essa aí mostrou mais. Aqui, ó. Aqui, que legal isso, cara! Entendeu? Que legal! Eu acho que isso era uma forma de eles passar essa cultura pra frente, essas coisas. Eu quero ir pro México! Eu quero ir pro México, cara! Hoje a gente não tem o auxílio visual. Sim. Provavelmente esse era o auxílio visual. Esse era o auxílio visual. Cara! Esse daqui, olha só, esse daqui. Cara, a tua cabeça deve ter explodido lá. Imposição de mãos, cara. A tua cabeça deve ter explodido lá vendo todas essas coisas. Tipo, são evidências. Eu não queria voltar mais. De quantos anos é isso aí? Isso daqui é da época da... Uma dessas daqui... Essa aqui é essa aqui. Exatamente. É essa aqui. Ó, quer ver? Ó? Essa daqui é a pedra original. Ela não tá... Lógico, foi trabalhada, né? Porque tem mofo, tem terra, né? Não, mas é bem isso aqui, dá pra ver ainda, dá pra ver certinho. E aí tem, por exemplo, o desenho embaixo. Alguns fizeram 3D, né? Por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Esse site aqui, ó, se você entrar lá, ele vai aparecer em 3D, então ele vai aparecer Nossa, cara, em 3D é mais legal. Visível mostra as distâncias, né? Ele sentado, Leí ensinando Lemuel, Nef, Sari atrás de Leí. Que legal, cara. Entendeu? Nossa, Árvore da vida. Dá uma renovada legal no testemunho, né? Então, é aquilo que eu digo.
O Vinícius, né? Desculpa, Vinícius. O Vinícius falou assim, não, a gente sabe que o testemunho é a gente adquirir espiritual, lendo as escrituras, vivendo aquilo e tal, mas essas são evidências que vêm para você e fortalece aquilo que você já sabe espiritualmente, que deixa assim, ó, sela, entendeu? O seu testemunho é edificado, é fortalecido. E fora que, peraí, depois de uma experiência dessa, de uma visita dessa, como é que fica a cabeça lendo o livro de Mórmon? Imaginando que seria ali... Então, é isso que mudou pra gente também, porque quando a gente lê o livro de Mórmon agora, a gente lê diferente do que nós lemos antes. Quando fala lá que o povo saiu da terra de Moroni e foi para a terra de, né, terra de Lemuel, terra de Zarahemla, a gente começa a pensar, e eu tenho um mapa aqui que eu vou mostrar, depois eu vou mandar para vocês também, que mostra hoje o que é El Salvador, o que é Guatemala, o que é o México, e a terra lá de Nef, de Lehi, quando eles chegaram, onde eles chegaram, entendeu? Então mostra tudo isso. Por exemplo, a terra de Moroni, lembra naquela parte do livro de Mórmon, lá terceiro Nef, que teve o Salvador deu a sua vida na cruz, então aqui nas Américas deu aquele fuzuê, terremoto, por exemplo, abriu a terra e cidades foram engolidas, o fogo consumiu cidades. Uhum. Por exemplo, fala que a terra de Moroni, ela foi engolida pelo mar. Eu tenho aqui fotos também que eu vou mostrar, depois eu vou mandar para vocês, de arqueólogos que descobriram no Golfo do México, ali entre Miami, né, tem a Flórida ali, que está banhando o Golfo do México e fica perto do México, ali da Península de Yucatán. Naquele trecho foram descobertas pirâmides, palácios, que eu vou mostrar depois para vocês aqui, que mostra o quê? Que pode ter sido a terra de Moroni ali, que o mar engoliu, entendeu? Então são evidências e coisas que a gente vê que quando lê o livro de Mórmon a gente começa a imaginar, porque quando eu li o livro de Mórmon antes, fisicamente, a gente começa a viajar, a gente imaginava deserto, né? Porque fala muito de deserto e tal. Deserto. Mas é selva pura. É selva pura. É a terra de abundância. Sim, a primeira experiência que eu tive quando eu subi numa pirâmide, que foi da Cobá, nós subimos, e quando eu cheguei lá em cima, eu fiquei olhando, cara, é tudo plano e só mato. Você não vê o final daquela mata. É tudo plano. E aquela pirâmide enorme, imponente, bonita, e a gente, né, olhava assim e falou, cara, Nefita, Lamanita, guerreou, viveu em comunidade aqui, tiveram suas famílias, viveram aqui. Então a gente começa a fazer, mais ou menos como o CSI, né? Que a gente começa, eles imaginam o cara dando tiro, o carro capotando e tal, começa a imaginar, a gente começa a imaginar ali. Tem né? acesso nas pirâmides? Algumas sim, outras não. Né? Chichén Itzá era uma que eu queria sim ter o acesso, mas não, por exemplo, Cobá eles abrem, a gente pode subir. Tem outras também. Nós somos agora. Tem Ekbalan. Ekbalan é um sítio arqueológico maravilhoso que também dá para subir. Mas são poucos os que podem subir, assim, pode entrar, assim, visitar mesmo, botar a mão na pirâmide, assim. Incrível, sabe? né, cara? Isso. Lorena, Laura, papai tá cancelando o plano da Disney, viu, queridas? Nós vamos pro México. E olha, além disso tudo, tem, lógico, as praias ali que a gente visitou, nadamos com as tartarugas, golfinho, tem esse lazer, essa coisa bacana também. Mas o nosso propósito, o nosso foco é mesmo essa parte de arqueologia, de descobrir coisas e tal. Que incrível, né? Dos nefitas, lamanitas, que a gente acaba assim fortalecendo o testemunho e a gente fica muito feliz de ter esse contato, né? Fizemos amigos lá, tem 2, 3 famílias lá que nós mantemos contato, que são famílias muito bacanas. E como será pregar o evangelho lá, né? Deve ser legal demais pregar o evangelho lá. Porque você está contando a história do povo deles. Sim. Uhum. Basicamente isso, entendeu? Sim. Deve ser muito legal. Sabe que nós estávamos indo, da primeira vez que nós fomos, a gente estava no trajeto de um sítio para outro, e acho que foi Ekbalan. Nós estávamos indo e eu falei assim, falei para Renata, né? Falei, Rê, como será, né? Exatamente isso que o Vinícius falou, né? Como será aqui, né? Pregar o evangelho e tal, mas será que tem igreja aqui? Eu não sei, é um matão aqui, né? Muito mato, não tem tanta, não é tão populoso aqui. E aí tudo bem, a gente fez ali um passeio, estacionei o carro, a gente fez o passeio, brincamos lá, vimos tudo que tinha que ver. Tem locais que você pode alugar bicicleta, então você vai visitando os sítios assim de bicicleta, legal. Né, tal. E aí na saída, na volta, a gente passou na mesma rua,
Só que nós não tínhamos reparado uma capela enorme, parecia uma sede de estaca, assim, um negócio. E eu falei, cara, acho que o senhor está mostrando que o evangelho aqui é pregado, sim, que tem muito, né? Tem muita gente. Acho que é a segunda nação, o México, né? Eu ia falar isso. Então, o Brasil e o México é o que é cabeça com cabeça ali, nariz com nariz, fora Canadá e Estados Unidos. Então é uma disputa amigável, assim, né, saudável que a gente tem de números de membros, de templos, então fica sempre nariz com nariz ali. Por exemplo, na Península de Yucatán, nós fomos para uma cidade ali no estado chamado Quintana Roo e ficamos hospedados em Cancún. Mas Cancún, assim, era mais dormitório, a gente saía muito para outras cidades ali, viajava muito. E ali eu falei, a igreja não deve ser muito forte aqui porque, né, é turístico e tal, né? Cara, e a capela é enorme. Enorme, e assim, ó, tem pelo menos umas 7 estacas só em Cancún. Nós não estamos falando da península toda, né? Por exemplo, na península lá em Mérida, que fica mais ao norte da península, Mérida é uma cidade, a capital do estado de Yucatán, e tem um templo lá. Então esse templo atende toda a península. E lá tem mais de 10 estacas. Nossa. Uma cidade cara, desse vamos tamanho, batizar cara. Um xamã desse aí e levar pro templo, pra ele ver lá, cara, né? Ele fazer as ordenanças lá, cara, ele vai ver que a gente não usa mais a folhinha. Não usa mais a cuia. Não. Cara, que legal, muito obrigado. Que experiências legais que você contou pra gente aqui. Muito massa. Eu tô morrendo de vontade de ir pro México agora. Não, claro, cara, claro. Eu acho que vai ser o próximo destino aí. E olha, sabe que vale a pena. Eu na viagem para cá, eu cheguei hoje aqui, né? Eu estava pensando, né, nessas coisas e eu e minha esposa já tivemos a oportunidade também de ir lá para a sede da igreja, que é o quintal da igreja, né? São Lake ali e tal. Visitamos Provo, fomos para outras cidades ali. E nós fomos no museu da igreja, fomos no Temple Square, assistimos uma conferência. E a gente conheceu bastante coisa da história da igreja, dos profetas modernos, então foi muito legal. Mas essa experiência lá no México foi tão boa, se não melhor, do que no quintal da igreja. Não é fazendo uma comparação, mas Sim. Foi mais impactante conhecer essas coisas, o testemunho fortalecido do livro de Mórmon, do que mesmo estar lá no quintal da igreja. Né? E tu comentou que Mas isso foi espiritual para você também, né? Foi espiritual. Tudo é espiritual dele, já falou desde o início. Olha, quando a gente entrou, no primeiro sítio arqueológico foi em Tulum. Tulum tem um sítio que é maravilhoso, é fantástico, fica na beira da praia, assim, parece que até a Renata falou assim, esses nefitas não eram bobos nem nada, né? Falei, não, vamos morar aqui, que é uma casa de praia, que fazer aqui, porque a vista lá é maravilhosa, bem perto da praia, tem um palácio lá, que a gente não sabe muito bem se é um templo ou um palácio, mas quando nós entramos, assim, que eu vi o sítio, me deu, assim, um calor no peito, assim, sabe, uma experiência maravilhosa, assim, uma emoção. Eu fiquei realmente emocionado. Não tinha guia, não tinha ninguém me guiando ali, falando das coisas, mas o sentimento que eu tive. Essa foi a primeira vez. Quando nós voltamos a segunda vez, nós já levamos os filhos e nós fomos para Tulum para eles terem aquela experiência também. Engraçado que eu estava com a camiseta da BYU e no trajeto lá para a entrada no sítio, né, tem uma rua, depois tem a entrada mesmo, teve uma senhora que parou, sentou assim numa sombra para tomar uma água, ela estava saindo. E ela, hey Cougar, né, viu a camisa da BYU, me chamou. E aí ela falou, vem cá, ó, eu tive o testemunho agora de que aqui foi onde Jesus Cristo apareceu. Eu fiquei arrepiado na hora. Eu falei para ela, falei assim, olha, eu já tive esse sentimento também. E aí a gente conversou um pouquinho, ela falou da experiência dela e tal, e a gente seguiu o caminho. Mas uma das coisas que eu aprendi é que Jesus Cristo, ele não apareceu em um único lugar. Porque quando a gente vê no livro de Mórmon, em terceiro Nef, a gente vê aquela experiência que aquele povo teve, né? Aquelas pessoas, Nef foi chamado profeta, o Senhor chamou os 12 apóstolos e, né, a igreja estava estabelecida ali pelo próprio Salvador. Mas lá eu descobri, e esse guia, né, o Lemuel, o nome dele é Lemuel, que é o presidente da Águila, ele falou que, estudando e vendo as evidências, a arqueologia da igreja também e tal, ele mostrou a América Latina, América do Norte, todas as Américas, assim,
E aonde o Salvador teve, as pessoas davam um nome para ele. Por exemplo, o Texacoatl, que é onde ele mora ali, Cancún, ali e tal, eles deram esse nome ali, por quê? Porque era traduzindo, homem misterioso, barbado, branco. Texacoatl. Então, quando eles falavam do Texacoatl, se perdeu, né? Várias gerações se perdeu, o povo se corrompeu, mas ficou isso. Então, quando eles falavam assim, ó, o Texacoatl vai voltar, que é um homem o quê? Um homem branco, misterioso, barbado. E aí, quando os espanhóis chegaram com aquela, né, barbado, com aquela, como é que chama? Aquele peitoral, né, da guerra, que era prateado, iluminava, ele branco. Aí eles falam, poxa, esse é o Texacoatl que chegou, que voltou. E aí eles levaram oferendas e tal. Aí a gente conhece a história, né? Eles dominaram lá, dizimaram o povo e tal, mas a gente vê isso. Então, cada lugar, eles davam um nome diferente. Eu vou mandar um mapa para vocês, depois vocês podem publicar, onde mostra vários nomes. Por exemplo, o divino, né? O divino, o curador, né? Então, cada lugar que ele passava dava um nome para ele. Ah, cara, que legal. Então, incrível, né? É um negócio, uma experiência fantástica. Mas tu estava falando ali que tu não queria comparar, né, com a história da igreja lá, mas sabe qual é a impressão que eu tive enquanto tu estava falando? É que o nosso primeiro testemunho é do livro de Mórmon. É o que nos converte primeiro. E aí, tudo que vem depois do livro de Mórmon, tu acaba gerindo, né? Porque se tu acredita que o livro de Mórmon é verdadeiro, tu vai acreditar que Joseph é verdadeiro, porque foi ele que traduziu e a igreja é verdadeira, enfim. Exato. Mas o que te converte mesmo é o livro de Mórmon, é a tua primeira experiência espiritual com o Senhor. Então, né? eu acho que ver essas evidências deve ser, tipo... Foi fantástico, foi maravilhoso. E assim, a experiência, assim, o espírito foi bom do mesmo jeito, só que mais intenso quando a gente, como isso que você falou, né, David, do livro de Mórmon, da parte espiritual, a gente conhecer ali. Porque são evidências que o mundo, que está lá e ninguém conhece. Poucas pessoas conhecem. Né? Poxa, eu quero... eu, como membro da igreja, não sabia. Estou conhecendo muita coisa agora. Sim. Eu ouvi alguma coisa sobre que eles falavam, tipo, que o sol descia, que tem a referência de Jesus Cristo, né? Que é os maias, os astecas, né? Eles achavam que essa coisa de uma coisa muito brilhante descendo, que era o sol que estava descendo, que era a referência para mim, né? Que a gente entende, subentende, que eles estavam falando de Cristo, de terceiro Nefe, enfim. Mas tem outras como essa, eu nunca ouvi falar, cara. Nunca ouvi falar. Isso aqui é igreja. Eu já ouvi falar, mas não lembro desse, mas tem um documentário que é muito legal, já falei que é muito legal. Mas se a gente acha no YouTube, eu boto o link aí pra vocês. Eu mando pra vocês, eu tenho. Ah, tu tem? Pelo menos uns 2 ou 3. Que legal. Então manda pra gente, a gente coloca no YouTube, que é muito legal esse documentário, que faz realmente todo um trajeto, todo um estudo, bem pensado, com arqueólogos falando e tudo. E isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. Mas vamos lá. Ah, cara, que bom, legal isso. Não, mas vamos lá. Eu quero... Tu contou a experiência da missão, tu contou agora a experiência da viagem pelo México, que foi muito legal. Falou um pouco do teu chamado, do teu trabalho, né? Também como coisa. Eu queria ouvir agora, se tu tem alguma experiência que possa ser cômica ou espiritual, qualquer coisa que deixar desse tempo que você viu como bispo ou como presidente de estaca. Experiências, olha, na verdade é assim, gente. São 9 anos de presidente de estaca? 9 anos e meio de presidente de estaca e 2 anos como bispo, né? Eu me mudei, então fiquei os 2 anos lá em São Paulo. Mas, olha, cara, são tantas experiências assim, espirituais e cômicas também, que, não sei, estou puxando aqui da memória, tem... eu lembro de experiências espirituais, por exemplo, como... uma coisa muito difícil que eu passei foi fazer entrevistas com bispos. Para mim, eu tinha uma dificuldade, porque o respeito que eu tenho pelos bispos, pelo manto, pelo chamado deles, já conhecendo, sabendo a importância, né, desse chamado, o manto que eles possuem, as chaves, eu não me sentia à altura, sabe? A barra não estava lá. E eu tive que me preparar muito espiritualmente assim para conversar, porque são perguntas... Bom, você é o líder espiritual daquele líder, né? Então, assim, você tem que vasculhar, não é vasculhar a vida dele, mas você tem que estar atento em todos os aspectos da vida de um bispo.
você tem que ajudar ele na parte pessoal, familiar, né? No trabalho da igreja, os números ali, como é que está andando, não é números, né? Mas como é que está andando a igreja naquela região ali. Então, a experiência que eu tive com os vários bispos, né, foram experiências em entrevistas espirituais que me marcou muito. Eu tive um preparo muito forte espiritual. E coisas assim, realmente estar preparado, né, para essas situações. Eu acho muito legal tu falar isso, porque eu tenho eu já falei isso várias vezes, as minhas experiências mais espirituais que eu mais lembro são entrevistas. Porque realmente eu vi a mão do Senhor sendo usado como instrumento do Senhor, sabe? Eu fui presidente de ramo muito jovem, tinha acabado de chegar de missão, então eu fui presidente de ramo. E aí sentava às vezes na minha frente pessoas que me ensinavam muito, estavam muito além de mim. Por exemplo, a irmã Brígida, né, meu pai, outros membros, irmão João Remy Lopes, que são da nossa ala, eles vinham na minha frente, me pediam um conselho sobre uma coisa, ou perguntavam sobre outra, e eu me achava tão... Cara, como que eu vou ajudar essas pessoas, sabe? Eles têm que estar aqui para me ensinar. E, na verdade, eles não estavam atrás de mim, estavam atrás do manto, em ouvir o Senhor. E às vezes eu falava, e abria uma escritura, e abria outra, e falava bonito, cara, falava legal, sabe? Saía dali me achando um cara, e uau, cara, eu sou um cara, nossa, que legal, sabe? Saía instruindo e tal. E aí aquilo me marcava demais, porque não é possível que eu, Vinícius, tão natural como eu sou capaz disso. Fazer isso, sabe? De dar essa instrução, de lembrar daquela escritura e comparar aquela escritura com aquela situação da pessoa. Aquilo era incrível para mim. Uma coisa que eu trago comigo assim, desde sempre que eu me lembro, na época que eu era bispo, fui bispo mais jovem, né? Não tinha tanta experiência, mas era uma coisa que já estava comigo. A experiência de uma entrevista tem que ser edificante para a pessoa. Quando ela entra, ela tem que sair diferente, melhor, mais edificada do que quando ela entrou. Porque as pessoas buscam exatamente isso que você falou, Vinícius. Elas buscam manto, elas buscam algo que às vezes nós não temos a resposta. Mas as Escrituras, a vida do Salvador, o exemplo dele, o Evangelho de Jesus Cristo, quando a gente usa para ajudar aquela pessoa, ela sai transformada dali. Então a meta que eu tinha é fazer com que, mesmo que fosse muito tensa, às vezes uma entrevista, às vezes um irmão tenso, com problemas, querendo, né, meter o pé na mesa e tal, eu tentava fazer daquela experiência a melhor possível. Eu tive a experiência, por exemplo, de um irmão que ele tinha uma resistência muito grande da minha pessoa como presidente de estaca. E assim, ao ponto de eu falar assim, irmão, vamos bater um papo, vamos conversar, tal, fazer uma entrevista. Ele, por quê? Fiz alguma coisa de errado, né? Eu falei, não sei, né? Você tem que me falar, né? Por isso que nós vamos conversar, né? Mas a ideia era me aproximar dele. Por quê? Porque ele tinha muita resistência, né? Coisas do passado, que ele, né? Que tal. Então, a meta que eu tinha, assim, ó, todos aqueles que eu via que tinha uma barreira, uma antipatia, alguma coisa, eu me aproximava para trazer para o meu time. E esse irmão específico, nós ficamos ali um tempão conversando. Eu falei assim, irmão, vamos conversar, porque assim, eu sinto que você tem uma antipatia por mim e eu não gosto disso, cara, porque eu acho que eu não sou isso que você está pensando, né? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar todas as cartas na mesa, vamos conversar, você vai falar tudo que tem que falar, você gosta, você não gosta, tudo. Fala minhas falhas, que eu sou cheio de falha mesmo, eu tenho defeitos, pode falar tudo que você imagina, mas coloca tudo na mesa. E eu vou fazer a mesma coisa pro irmão, né? Aí, então, tá bom. Aí ele começou a falar, falou disso, daquilo, tal, não sei o quê. Pô, irmão, obrigado pelo feedback que você me deu. Eu vou ser uma pessoa melhor porque você está me apontando coisas que eu preciso melhorar. Obrigado, obrigado. E aí, assim, ó, agora eu vou falar o que o irmão precisa melhorar também. E aí E nós tivemos uma conversa e foi tão boa, tão assim, ó, eu senti tanta presença do Senhor que ele falou assim, ó, presente agora, assim, ó, tem o meu apoio. Nós vamos estar juntos. E no futuro, esse homem foi chamado patriarca lá no Estaca, entende? Então, e aí, esse aqui, o Evangelho, a essência, assim, a coisa bacana do Evangelho, é que quando nós olhamos, não o que a pessoa é ou está naquele momento, mas o que a essência dela, né, que é o Filho de Deus, potencial, o que ela pode se tornar, aquele que se mostrava, né,
pô, eu consegui trazer de volta, assim, para o meu time, para o meu lado, mostrando que nós estamos no mesmo barco, cara. Nós estamos trabalhando para um único aqui, estamos juntos. Nós trabalhamos para um propósito, que é o Salvador Jesus Cristo. Então, por que nós estamos de lados opostos? Vamos trabalhar junto. E aí ele veio para um conselho, a gente trabalhou junto e tal. Ele, né, é um carinho muito grande. Então, são experiências assim que eu trago dos chamados, né, tanto como bispo quanto como presidente de estaca, que ajuda, assim, né? Ajuda pessoas, me ajuda. Eu acho que mais me ajuda do que as pessoas mesmo. Eu lembro de uma irmã, quando era bispo, que ela chegou chorando, assim. Nós marcamos a entrevista, mas ela, quando eu cheguei, estava esperando ela já chegou chorando. Ela falou, bispo, me ajuda, fala o que eu tenho que fazer, que eu vou matar aquela mulher. Caramba, calma, irmã, calma, senta aí. Eu não sei o que aconteceu, mas matar não vai ser a solução. Vamos lá, né? Não, mas é que tal, que aconteceu isso, que a minha filha se separou e a vizinha lá foi ajudar minha filha e aí se aproveitou dela e já as duas estão juntas agora e tal, foi consolar minha filha e aí já se aproveitou dela e estão juntas agora tal. Eu vou matar aquela mulher que ela levou minha filha para o mau caminho e tal. E eu não sabia nem o que falar para aquela mulher. Eu não estava preparado para isso, né? Assim, e era novo, assim, era uma das primeiras entrevistas que eu estava fazendo. E aí eu fui acalmando a irmã, a gente foi conversando, e no final deu tudo certo, mas assim, foi uma situação hilária, assim, que eu falei, cara, o que eu vou fazer? Que eu nem esperava, eu esperava qualquer outra coisa, menos isso, né? E o engraçado é que de lá para cá, isso veio amadurecendo muito, né? Essa questão da homossexualidade, né? Muito presente, o mundo está se transformando e a igreja está vendo de uma forma diferente também isso, né? A gente vê que precisa ser trabalhado isso. Eu tive uma experiência como presidente de destaque também de um jovem recém-casado que também demonstrou esse tipo de problema e nós vimos depois que ele tinha um namorado, vamos dizer assim, mesmo estando casado, sei lá, no templo e tal, uma coisa, né, difícil de acreditar, de ver, mas ele tem essa tendência e ele se deixou levar e ele sofreu uma pressão imensa, enorme, assim, ele se mostrava forte, mas eu conseguia ver esse lado fragilizado dele. E nós estávamos numa ocasião, eu marquei várias entrevistas com ele não foi. E aí o bispo dele me ligou e falou assim, estou sabendo que ele está lá no cartório, porque ele foi lá para assinar divórcio e tal, vai lá. E aí eu fui. E aí eu falei, poxa, cara, vem cá, vamos conversar um pouquinho. E aí eu imagino que na cabeça dele falou assim, mais um sermão que eu vou ouvir, falando que eu vou pro inferno, que eu vou não sei o quê, que eu me malhando e tal. E aí eu fui lá, cara, dei um abraço nele, falei, senta aí, vamos conversar, cara. Eu imagino o sentimento que você está passando, né? Uma pressão. E conversei com ele, assim, abri o coração para ele, usei de empatia, e cara, ele ficou tão emocionado, ficou tão feliz, ele até desarmou, assim, até o semblante dele mudou, né? Essa foi uma experiência que me marcou muito, porque literalmente eu vi no rosto dele, no semblante, que um líder, não o Rogério Finrold, não estou falando do Rogério Finrold, estou falando do líder, do manto que eu tinha, das chaves, de lá ouvir, um bom líder é aquele que ouve também, e olhar nos olhos dele, falar que ama, que entende o que ele está passando e que estou aqui para te ajudar. Ele viu ali uma âncora, ele viu algo para se segurar e falar assim, puxa vida, alguém está me ouvindo, alguém está me... Aquela alma, aquele filho é amado por Deus. Talvez a fase que ele está passando da vida dele não seja das melhores, talvez ele esteja passando por muitas dificuldades, uma insegurança ali, uma indecisão na sexualidade dele, talvez, mas ele não deixa de ser um filho de Deus. Ele tem talentos, ele tem coisas boas, ele tem, né, uma índole boa, só que tem essa tendência. E às vezes pessoas são taxadas porque esse é isso, aquele é aquilo, tal, e rotula a pessoa, não vê o todo dela, né? E dá pra ver tanto o amor do Pai Celestial que fez você se deslocar de onde você estava e ir lá no cartório para conversar com ele. Tu podia ter usado de muletas várias vezes que tu convidou ele para estar lá. Cara, eu convidei ele várias vezes, não quis vir. Poderia ter usado isso como, né, uma muleta, uma desculpa, né, para não... Mas tu ainda assim foi lá. E coragem, cara, é muita coragem. Eu vou lá no cartório. O cara tá indo lá para fazer o divórcio, tô indo lá no cartório. Mas é como tu falou, se a gente esquecer a pessoa humana e a gente vê a mão de Deus nisso, o Senhor ama tanto ele que diz, vai lá.
É lá no cartório, é nesse momento que o senhor vai colocar a mão e vai fazer. E esse negócio de manto, cara, eu aprendi como presente de ramo, que eu falei, e isso me marcou e me deixou esse testemunho pro resto da minha vida, que eu tive meu primo como meu bispo. Ele é meu primo, ele mora aqui do lado. E aí, e teve um dia que eu falei pra minha esposa, a gente estava conversando em casa, eu falei pra minha esposa, a gente precisa falar com o bispo. A gente precisa usar o manto, sabe? Eu não tô nem aí que é o Dão, não consegui nem chamar de Ederson, é o Dão que tá lá, porque eu não quero o Dão, eu quero o manto. E a gente foi conversar com ele, foi maravilhoso, foi muito gostoso a conversa que a gente teve junto. E esse é um testemunho que eu tenho, sabe, sobre o chamado, sobre como o Senhor nos usa como ferramentas o tempo todo para a gente estar servindo a Ele. É isso aí, abençoar a vida de outros. Né? E isso são experiências que, poxa, sim. Por isso que eu te perguntei, experiências, porque é esse tipo de experiência que eu adoro compartilhar. É maravilhoso. Finrod, muito obrigado. Cara, tu já vai acabar, cara. Muito obrigado pelas suas experiências. Tá boa essa conversa aqui. Tá demais, cara. Esse projeto nasceu disso, dessas conversas maravilhosas que a gente tem aí no corredor da igreja, de compartilhar com as pessoas que estão em casa porque são experiências maravilhosas, né? Muito obrigado Bom, mesmo. Eu que agradeço, muito bacana a iniciativa de vocês, esse projeto, eu fiquei muito feliz. Há um tempo atrás eu estava para vir para cá, para alinhar essa nossa conversa, mas não deu certo, mas felizmente agora chegou então um dia. Eu fico feliz espero ter contribuído com alguma coisa. Demais. Foi incrível. Eu adoro compartilhar essas coisas e conta comigo aí em outros projetos. Agora é depois da missão, né? Depois que tu for presidente de missão, aí você volta aqui pra gente. Tá marcado já, mas eu acho que não vai acontecer isso, né? Mas legal, muito obrigado. Viu? Obrigado, maravilhoso. Gente. Cara, Obrigado, eu amo isso aqui. Nós comentamos no último vídeo que, poxa, já ouvimos falar do irmão Finrod. O irmão Finrod já deu treinamento aqui. Mas eu adoro conhecer o irmão Finrod que esteve aqui hoje, sabe? Contando da viagem, das suas experiências. E isso a gente às vezes não tem oportunidade de ouvir no púlpito. Tu entende? Sim. Que no púlpito tem um local que a gente faz uma coisa diferente. O teu treinamento é diferente. Agora, te trazer aqui, ver o teu tom diferente e todas as experiências, cara, isso é fantástico. A gente contou experiências, né, de quando ele foi pra missão, né? Foi top, cara. Renato Russo. Isso é muito legal, depois cara. pegar essa parte de conhecer o mim. Por isso que eu amo esse projeto, cara. Eu amo por causa disso. Legal. Parabéns. Galera, muito obrigado por ter vindo até aqui. Senta o dedo aí no like, compartilha esse vídeo com muitas pessoas, esse vídeo vai bombar, né? O Renato Russo aceitou o convite. Batismo. Não se batizou, né? A gente podia fazer o batismo dele lá no Vicário, né? Essa tia dele já deve ter feito. Né? Com certeza. Será que a gente tem como ver isso? Tem. Tem, né? Tem, só pegar o nome dele completo, pesquisar lá. No Family Search dá pra ver. Vamos ver então. Mas compartilha esse vídeo com todo mundo, deixa seu like aí. Ativa o sininho de notificações e vai lá no @zion.cast no nosso Instagram. Tem muito conteúdo legal lá. Se você já tá lá, você já viu que ele já foi convidado, você já tá aqui porque você viu lá no Instagram e aí você não perdeu, né? Não deixou para assistir depois. E também, se você tem uma história muito legal... Finrod, essa aí. Se você conhece alguém que tem uma história legal, que não, de repente não pode vir aqui em Criciúma, mas tem uma história legal, a gente tem um outro quadro que vai ao ar toda quarta-feira, que é o Senta Que Lá Vem a História, que a gente reage à história que pessoas que mandam pra gente. Se você alguma história que você esqueceu de contar aqui hoje, com certeza você vai sair daqui. Puxa, eu devia ter falado isso. Todos os convidados falam isso. Manda pra gente no e-mail e a gente conta aqui. Uma dica, todo mundo esquece de mandar um beijo pra esposa. Beijo pra esposa. Beijo, te amo. Nos vemos em breve. Tchau. Falou, galera! Abraço, valeu! Tô na estrada, então vou voltar só semana que vem agora. Não volta hoje? Não, tem aí.